O hábito da tatuagem, ele é milenar. Ele acontece por muitas razões diferentes em diversas civilizações. Há múmias tatuadas lá no Egito Antigo e a razão geralmente era uma razão que era religiosa. Você tatua orações para os deuses do corpo com forma de protegê-lo. Em diversas outras civilizações antigas e não primitivas, existe tatuagem também na antiguidade, mas mesmo civilizações mais recentes e que não fazem parte do Ocidente também possuem tatuagem. Por exemplo, a tatuagem no Ocidente é introduzida pela via do Oriente. No Japão, a tatuagem era muito comum, mas principalmente entre criminosos. Tribos na Polinésia, tribos indígenas, não só brasileiras, mas em todas as Américas, muitas tribos africanas também usavam o recurso dessa tatuagem, provavelmente menos na África do que na América e na Ásia. Essa tatuagem ela tinha várias formas diferentes de ser feita, com vários mecanismos diferentes. Em geral, a pele era riscada, então muitas vezes a tatuagem ela não era apenas a pigmentação, a tatuagem também era os riscos que eram feitos, riscava-se o rosto, riscava-se a pele, braços, pernas, muitas vezes. Esses riscos também eram considerados tatuagem. Muitas vezes eles eram pigmentados, então riscava-se a pele era cortada, era esfregado alguma forma de pigmento, geralmente tinta, alguma terra que tivesse uma coloração mais forte, eles esfregavam isso para até isso pegar e faziam geral desenhos ou formas geométricas com significados mais diversos. Às vezes isso tinha como objetivo identificação, eram as tatuagens que identificavam os grupos tribais ou a posição na tribo a que essas pessoas pertenciam. Às vezes o significado era religioso, às vezes o significado poderia até ser um simples enfeite, mas em geral isso tinha um significado de identificação mais específico ou uma conotação que era religiosa. No caso do Ocidente, essa tatuagem entra por uma via que é o contato dos marinheiros europeus com essas civilizações, muito menos aqui nas Américas. Então, por exemplo, quando os portugueses e espanhóis entraram em contato com os indígenas, eles viram algumas tribos indígenas que eram tatuadas, poucas. Geralmente no Brasil eles usam tinturas e não tatuagens, mas alguns grupos possuem tatuagem. Mas isso não incentivou nenhum europeu, nesse caso aqui, a fazer essas tatuagens. As tatuagens mais elaboradas, elas existiam na Ásia. Marinheiros americanos, principalmente, mas também britânicos, viam essas tatuagens asiáticas, principalmente as japonesas e da Polinésia, e resolviam imitá-las. Essas tatuagens, no Japão, elas em geral eram feitas por grupos criminosos, então elas eram muito discriminadas mesmo no seu país de origem. Mesmo hoje, geralmente tatuagem japonesa está relacionada a Yakuza, Nenhum japonês sério vai fazer uma tatuagem jamais. Tatuagem lá continua sendo coisa de bandido. Já já nós vamos discutir isso. Essas tatuagens japonesas começam a entrar no Ocidente pela via dos marinheiros, mas nós estamos falando aqui de grupos sociais que eram relativamente marginalizados. Marinheiros eram trabalhadores pobres, viviam nos portos, bebendo, se envolvendo com prostitutas e fazendo arruaça. Eram trabalhadores de baixo extrato, vistos com muita desconfiança pela sociedade. Eles eram, obviamente, vistos como categorias inferiores da sociedade. Então, se essas pessoas adotaram um determinado hábito, ele tendia a ser muito mal visto pelo resto dessa mesma sociedade. Tatuagem entra no Ocidente por uma via que é uma via subalterna, que é uma via marginal e uma via discriminada. Essas tatuagens, elas começam a ter outras utilidades, principalmente lá a partir do século XIX. Em geral, numa sociedade de massa, numa sociedade mais massificada, em que as instituições estão lidando com pessoas de uma maneira bastante mais ostensiva e é preciso encontrar mecanismos de identificação. Essa nova sociedade que começa a se desenvolver a partir do século XIX, em que o Estado se burocratiza, ele se torna muito maior, muito mais presente na vida das pessoas, esse Estado começa a usar a tatuagem como um método para marcar e identificar pessoas, principalmente criminosos. Por exemplo, os nazistas usaram isso nos seus campos de concentração, Eles reduziam os ciganos, os estranhos, os diferentes, os judeus, eles reduziam todos esses grupos a números, Eles tatuavam na pele dessas pessoas o número de identificação, e elas perdiam a identidade e o nome, e a única identidade que elas possuíam era essa tatuagem, esse número marcado no corpo. Eles eram não mais pessoas e seres humanos, mas uma coisa que anda, que tem pé, patas e braços e um número de identificação. Mas mesmo fora do contexto nazista, nas prisões do Ocidente era muito comum você identificar criminosos, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então esses criminosos,
eles eram identificados não necessariamente com números, mas muitas vezes eles eram separados por grau de periculosidade. Eles eram tatuados para que os policiais pudessem rapidamente identificar que tipo de criminoso era aquele. Se era muito perigoso, se não era, ao invés de ter uma ficha, eles marcavam as pessoas. E é por essa via que a tatuagem entra nos presídios no Ocidente. Então não são os prisioneiros que começaram a fazer tatuagem. Na verdade foi o Estado que começou a tatuar os criminosos por diversas razões diferentes. Em geral tem a ver com identificação, mas também para estigmatizar e marcar essa pessoa. Então o sujeito era preso, ele era tatuado, geralmente em algum lugar visível, né? Na palma das mãos, às vezes em algum lugar aqui próximo do pescoço, rosto. As pessoas eram marcadas para ser identificadas como criminosos em qualquer situação. Então você saía da cadeia, mas era impossível você voltar a ter uma vida normal porque você estava tatuado e marcado como criminoso para sempre. Essa tatuagem era uma tatuagem que tinha como objetivo inicialmente marcar, né, separar, né, fazer uma identificação dos criminosos, mas ao longo do tempo os próprios criminosos absorveram essas tatuagens e eles começaram a utilizá-las como forma de se identificar dentro dos presídios e dentro desses grupos. Então o que acontece aqui? Os presidiários eles começam a usar as tatuagens como forma de comunicação, como forma de comunicar o seu status lá dentro, o tipo de crimes que eles tinham cometido. Era uma forma de estabelecer um status social dentro, né, do sistema prisional. Criminosos de alto extrato, ou seja, bandidos que eram chefes de quadrilhas grandes, chefes de tráfico, criminosos que eram perigosos e geralmente pertencentes ao crime organizado, eles se colocavam como uma coisa diferente, né? Como um grupo diferente lá dentro, e não havendo outra forma de identificação, então eles usavam esses símbolos marcados na pele, eles usavam tatuagens para identificar seu grau de status, quão perigosos eles eram, identificar o tipo de crimes que eles cometiam, e também para mostrar para a própria polícia que eles eram perigosos e poderosos. Nós já vamos ver mais para frente alguns exemplos de tatuagens, né, de criminosos. Quando o criminoso decide tatuar um símbolo que identifica ele como assassino de policiais, ele está mostrando que ele não tem medo do sistema e que é o policial que tem que ter medo dele. Ele está transmitindo uma mensagem. Isso é uma coisa que é muito poderosa. As diversas mensagens feitas pelos presidiários, elas não são feitas para enfeitar ninguém. A tatuagem prisional, ela tem como objetivo transmitir uma mensagem que é muito clara: identificar e estabelecer uma relação de status. Outras vezes, quando ela é feita à força, quando ela é feita por outros criminosos, ela vai servir para marcar e estigmatizar certos criminosos, certos tipos de crime. Nós já vamos ver, mas há situações em que, por exemplo, crimes considerados intoleráveis, assassinos de crianças, estupradores que são mal vistos mesmo pela população prisional, eles costumam ser marcados lá dentro pelo sistema como forma de estigmatização. Então é muito comum que sejam tatuados pênis nas costas, nas nádegas dos criminosos, para identificar que aquele sujeito é um estuprador, contumaz ou não, mas ele entrou numa cadeia por estupro, e isso o torna vítima de todo o sistema, porque uma vez que ele foi marcado no corpo como estuprador, todos ali dentro daquela condição prisional passam a ter o direito de estuprá-lo. Então o estigma tem como objetivo causar uma punição adicional. Ele é preso e punido pelo sistema prisional, mas será punido de forma adicional pelos próprios criminosos, que consideram aquele crime vil. Então, vocês estão vendo aqui fotos de tatuagens reais de criminosos com as suas identificações. Em geral, uma sereia tatuada na perna direita identifica elementos criminosos condenados por crime de estupro. Mas pode significar também outras coisas. Então é muito complexo, é muito problemático essas identificações através de tatuagens. Existem algumas que são mais comuns, que são mais correntes, que você vai ver no mundo inteiro. Por exemplo, geralmente tatuagens de cruz, né, são muito utilizadas para identificar o nível de periculosidade do criminoso, e os elementos adicionais eles são importantes para identificar quais são os tipos de crimes cometidos e a forma como o criminoso se vê em relação ao seu nível de periculosidade. Imagens de Jesus, pelo que foi identificado aqui, né, usada no peito, em geral, significa que o criminoso participou de um crime de latrocínio. Imagens sacras, né, imagem de Jesus, de Nossa Senhora, muitas vezes identificam um tipo de pedido de proteção, mas nem sempre. Algumas vezes, quando ela é muito grande, ela pode significar também que o sujeito foi preso por estupro. Imagens de mulheres grandes nas costas, assim, mesmo que sejam de santas, costumam identificar o criminoso que cometeu estupro. Frases do tipo amor só de mãe ou amor nem de mãe, identifica que o criminoso
ou que aquela pessoa que recebeu essa tatuagem, ela recebeu essa tatuagem à força e indica que essa pessoa não pode receber empatia de ninguém, que ela deve ser atacada e violada por todos. Em geral, essas tintas encontradas nos presídios são tintas tóxicas, né? Tintas usadas na pintura de parede, coisas do tipo. Então se usa as coisas mais imundas e os instrumentos mais agressivos para fazer esse tipo de tatuagem. O objetivo é machucar, destruir o corpo, forçar, né? Marcar mesmo. Então há vários outros tipos de tatuagem. Em geral, demônios significam, né, matadores ou assassinos. Algumas vezes pode identificar também mercenários, né, ou matadores de aluguel. Borboletas identificam muitas vezes que o condenado é um fugitivo contumaz, ou seja, ele sempre vai tentar fugir. O próprio condenado usa esse símbolo como uma espécie de desafio ao sistema. Quando os carcereiros verem isso, vão saber que ele vai tentar fugir. Ele faz questão de deixar isso claro. Então vejo como a transmissão de comunicação através de imagem é uma coisa forte. Ele sabe que esse símbolo é conhecido e ele faz isso como um desafio ao sistema. Geralmente, criminosos que fazem isso vão ser criminosos que fazem parte de grupos, de quadrilhas organizadas. Se o sujeito faz parte do PCC, do Comando Vermelho, que possui uma organização muito forte dentro desses presídios, é muito mais fácil que ele se sinta mais audaz nessa transmissão de mensagens para o sistema. Mas uma tatuagem de borboleta também pode identificar um homossexual. Ela pode ter sido feita por ele próprio ou ter sido forçada. Então é preciso, né, e sempre entender que é uma coisa muito complexa essa questão das imagens. As teias de aranha, por exemplo, em geral significa a morte dos cúmplices. Então o sujeito fazia parte de uma quadrilha, de um grupo, que foi vítima de uma ação policial ou foi vítima de emboscada por outros grupos criminosos e essas pessoas morreram. Ele identifica através desse tipo de tatuagem que ele sente falta desses companheiros. Isso comunica várias coisas. Primeiro, isso significa que ele é leal a esse grupo, ele era leal a esses amigos, então ele está tentando passar essa mensagem. Mas isso também significa, ou ele tenta significar, que ele não é traíra, né? Que ele não é alguém que traiu ou fez com que os seus comparsas pudessem ser assassinados. Significa que ele não fugiu de uma cena do crime largando os amigos para serem mortos. Gente morreu perto dele, mas ele não é culpado e ele não é covarde. Ele está tentando passar essa mensagem para o sistema, né, para quem está lá dentro junto com ele. Imagens sacras, né, imagem de Nossa Senhora de Aparecida, como eu já falei, elas podem significar, para além daquilo que nós já discutimos antes, também crime de latrocínio, pode significar um pedido de proteção. Então o significado é muito subjetivo, porque isso pode variar de lugar para lugar. Uma imagem sacra num presídio lá no Rio Grande do Sul, ou talvez na periferia de São Paulo, pode significar coisas diferentes daquilo que significaria no presídio no Amazonas. Então você veja, nós temos aqui uma distância geográfica muito grande, existe uma chance menor de presidiários que estejam lá, né, numa distância tão grande e acabem tendo um contato muito intenso, que eles façam parte dos mesmos grupos e tenham os mesmos códigos. Então nós temos grupos de crime organizado que se criaram lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que se espalharam pelo Brasil inteiro, mas esse nível de espalhamento acaba criando um certo grau de descentralização. Então mesmo as mensagens que eles passam através desse meio, através das suas tatuagens, muitas vezes elas podem mudar ao longo do tempo, ou mudar dependendo da região. Tanto o tempo quanto a região podem fazer com que a mensagem varie. Um criminoso que fez uma tatuagem muito antiga, esse significado pode acabar mudando ao longo do tempo. O autor mostra aqui, né, a imagem de uma pomba, e essa é uma foto que é tirada do livro do Drauzio Varela, né, que estudou muito a população carcerária no entorno ali de São Paulo. Pomba, em geral, vai significar sorte, bons ganhos, e vista ser visto, pressentido. Então vejam que essa imagem é uma imagem que tem um objetivo que ele é místico. Continua não sendo uma tatuagem com um objetivo que é estético. Então ele não fez isso para ficar bonito. É uma tentativa de trazer sorte, como se fosse um patuá, como se fosse um amuleto. Vejo aqui que no caso da pomba, essa mensagem não é uma mensagem para as pessoas à volta dele, é uma mensagem para o divino, é uma mensagem para criaturas sobrenaturais, ou seja lá o que for, mas continua sendo uma mensagem para alguém, né?
em algum nível é uma mensagem que ele transmite para fora. É muito comum também esses símbolos do tipo estrela de Salomão, os próprios símbolos com algum tipo de alusão ao cristianismo, imagem de Cristo e tudo mais. Tudo isso tem a ver com proteção, mas tem a ver também com essa ideia de você estar livre de bruxaria. Então muitos criminosos fazem parte de grupos que são bastante, eu não diria místicos, né, necessariamente, mas são grupos bastante supersticiosos. E muitas dessas mensagens tatuadas no corpo têm a ver, em alguma medida, com superstição. Então, em geral, a estrela de Salomão tem a ver aqui com a ideia de você ter o corpo fechado, estar livre de bruxaria, não estar sujeito a forças do oculto, coisas desse tipo. E esses pontos, né, pontos marcados na mão e algumas vezes no rosto, eles são muito comuns também. Em geral, um ponto identifica um punguista, batedor de carteira, um ladrão rápido, ali, um ladrão que ataca nas ruas. 5 pontos na mão direita significa que o sujeito é praticante de roubo. 4 pontos na mão esquerda, praticante de furto. 5 pontos, sendo 4 formando um quadrado e um ponto no centro, indica também um praticante de roubo. 5 pontos na mão esquerda. Então há várias modalidades disso. Punhal indica que o sujeito ele é corajoso, o coração indica homossexualismo. E o punhal é um símbolo quase universal que busca evocar essa ideia de coragem. Tanto que a imagem de uma caveira, mas com um punhal atravessando, indica que o sujeito é um matador de policiais. Então vejam, você se identificar na condição de criminoso como um matador de policiais, indica um ato de coragem muito grande, um ato de desafio muito grande. E o sujeito faz isso porque ele se sente protegido pelo sistema. Não pelo sistema legal, não protegido pelo sistema prisional, ele se sente protegido pelo sistema criminal dentro do presídio. Só é possível existir um tipo de coisa como essa no contexto que o criminoso ele confia na capacidade do grupo criminoso do qual ele faz parte. Isso indica, mais do que o fato de que ele é um assassino de policiais, indica que ele é um criminoso contumaz, que ele não se arrepende, que ele não tem a menor pretensão de sair do mundo do crime e que ele se orgulha de fazer isso. Ele se orgulha de ser um maníaco psicopata. No fundo, isso indica menos o fato de que ele matou policiais, indica mais o fato de que ele é um psicopata e ele tem orgulho disso, ele se reconhece como um psicopata. E há diversas modalidades de registro nas mãos, por exemplo, datas, períodos específicos, né, a data de morte de companheiro de cela. Isso tem a ver com a lembrança, tem a ver com a ideia de você manter a memória dessas pessoas acesa, mas também tem a ver com você transmitir a ideia de que você é uma pessoa com lealdade. Você é leal às pessoas que passaram na sua vida. Isso indica para outras pessoas que veem essas datas que você é confiável. Então há várias mensagens mais ou menos explícitas que são apontadas aqui. Em geral, essas tatuagens elas vão tentar colocar o criminoso dentro de um grupo, dentro de uma tribo na qual ele se sente confortável. Ela transmite uma série de mensagens que ele passa para a comunidade externa, mensagens que ele passa internamente para os criminosos, mensagens que ele passa para o sistema prisional. Essas mensagens marcadas no corpo colocam ele dentro de um grupo ou dentro de uma tribo, dentro desse sistema, ou o separa. Essas tatuagens podem ser feitas pelo próprio criminoso, ou ela pode ser feita por outras pessoas. Ele pode ser marcado na marra, né, como uma forma de mostrar que ele não é digno de fazer parte nem daquele grupo. Eu expliquei para vocês, historicamente, essas tatuagens elas começaram a ser feitas pelo próprio sistema nos criminosos. Depois o sistema parou de tatuar, mas os criminosos assumiram essa identidade. Eles passaram a usar essas tatuagens como forma de comunicação, como forma de identidade. Eles assumiram essa identidade tatuada. Elas passaram a ser, ao longo do tempo, mais do que um mecanismo de comunicação, um mecanismo de definição de tribo lá dentro. Historicamente, na sociedade brasileira, tatuagem sempre foi muito mal vista, né? A tatuagem sempre foi coisa de criminoso, coisa de bandido, porque ela começa ali. Há situações mais pontuais em que pessoas que se consideravam outsiders muitas vezes usavam tatuagens, mas para transmitir mensagens diferentes. Progressivamente, tatuagem deixou de ser isso, né? Essa coisa marginal e outsider. E no caso brasileiro, ela se tornou quase que agora uma nova forma de expressão da juventude brasileira. É muito comum você ver uma quantidade enorme de pessoas agora nas ruas ostentando tatuagem. Hoje, ela transmite uma mensagem diferente. Então veja que para a sociedade brasileira,
Essa forma de comunicação através de imagens cravadas no corpo, ela assumiu também características distintas, características diferentes. Hoje é muito comum, hoje é uma coisa bem vista, hoje é uma coisa muito cara e muitas vezes indica até status social. Antes era coisa de pobre, coisa de marginal, coisa de bandido. Hoje você tem uma tatuagem muito elaborada, muitas vezes é feita por gente que quer mostrar que pode, que tem dinheiro suficiente para isso, porque uma tatuagem de braço fechado, uma tatuagem muito grande espalhada pelo corpo todo, custa uma quantidade bastante razoável de dinheiro. Essas mensagens significavam coisas diferentes ao longo do tempo para pessoas diferentes e elas mudam ao longo do tempo. Então o que significa a tatuagem? Significa muita coisa. Cada desenho pode ter significados diferentes, dependendo do lugar, dependendo do momento histórico, dependendo do grupo, e ela pode inclusive ser ou não um sintoma de que aquele grupo é marginal. Né? Tatuagem na sociedade brasileira sempre foi uma expressão de marginalidade e recentemente ela perdeu essa característica, ou ela vem perdendo essa característica. Em boa parte do Ocidente aconteceu isso, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa aconteceu isso. Mas nem em todos os lugares, por exemplo, no Japão, continua sendo um sintoma de marginalidade. Como a Yakuza é muito marcada como sendo um grupo que usa esse tipo de comunicação visual, o resto da sociedade japonesa considera ainda inaceitável absolutamente para qualquer pessoa usar esse tipo de comunicação. Claro que eventualmente você vai encontrar uma pessoa ou outra, mas é terrivelmente mal visto, continua sendo profundamente estigmatizado você usar tatuagem no Japão. Não? Tatuagem, estigma, estratégias de comunicação, comunicar religiosidade, comunicar status, comunicar nível de periculosidade. Essa forma de comunicação visual vai servir para tudo isso. Então vejam, no crime para bandidos dentro do sistema prisional, muitas vezes a tatuagem serve a esse propósito de identificar status, né? O sujeito é um chefe de uma quadrilha importante, ele diz através das mensagens do seu corpo: não mexam comigo, eu sou diferente do resto, eu valho mais do que o resto. Hoje, quando você vê uma pessoa bem abonada que faz uma tatuagem enorme, né, expressando toda a sua subjetividade, né, no corpo através dessas imagens, muitas vezes o que ela quer transmitir, mais do que o conteúdo daquelas imagens, também é essa imagem de status. Essa ideia de que eu sou diferente do resto. Minhas tatuagens são melhores, elas têm maior qualidade, eu fiz num lugar diferente, isso custa muito dinheiro, eu posso. Então ela também transmite status numa sociedade como a nossa. Então vejo como esse mundo dá voltas, vejo como muitas vezes essa forma de comunicação consegue atingir uma linguagem que muitas vezes é universal. Só para concluir, as mensagens que os criminosos transmitem, muitas vezes elas são também universais. Como eu já disse, a faca na caveira, que acabou sendo utilizada também pela própria polícia, né? Então ela vai ser encampada pela polícia, né? A polícia especializada no Rio de Janeiro usa o símbolo da faca na caveira como seu próprio símbolo. Os criminosos usam esse símbolo da faca na caveira, né? Do punhal na caveira, como símbolo de que eles matam policiais. O policial significa eu mato o bandido. Mas então esse é um símbolo universal, porque ele é usado pela polícia e pelos bandidos, e ele é usado por bandidos em todos os lugares. Mesmo em outros países, há símbolos desse tipo. Então, algumas mensagens que são universais e espalhadas mundo afora. Outro símbolo que é muito comum, que é ligado a assassinato de policiais, mas esse é bem mais recente, é a imagem de um palhaço. O sujeito tatua um palhaço. Isso também marca uma grande possibilidade de assassinato de policiais. Vejo que é mais uma imagem de desafio ao sistema. O sujeito tatua um palhaço no corpo para rir do sistema, dizendo eu mato policiais. Crime organizado permite isso. Então, o fato de que o sujeito se sente protegido pelos pares, pela estrutura, pela instituição lá dentro, né, pelo crime organizado dentro e fora do presídio, permite que ele assuma essa postura de desafio. Mais uma imagem que é universal. Uma imagem universal de desafio à polícia. Então, identificar isso, identificar essas formas de comunicação, né, significa identificar a pessoa, identificar do que ela é capaz, e é um uso muito importante do estudo das imagens que pode ser feito através de uma análise que é antropológica. Okay? Então, é muito importante ficar atento a esse tipo de coisa. Material sobre esse tipo de assunto costuma ser muito útil
para quem trabalha com sistema prisional, certo?